Boa tarde, tudo bem? Nesse trabalho iremos abordar sobre os problemas de mobilidade urbana terrestre, uma possível solução e como aperfeiçoar essa solução. Primeiro, é importante definirmos o que é mobilidade urbana. Significa a capacidade de viabilizar com qualidade os deslocamentos diários pela cidade para fins de trabalho, estudos, lazer e serviços. O problema começou principalmente durante o governo de JK, quando se adotou a política de priorizar o uso de automóveis no território nacional, o que deixou os transportes coletivos em segundo plano. Esse processo resultou em uma grande dependência nacional sobre o transporte rodoviário. De maneira geral, as consequências desse plano governamental são visíveis nas grandes cidades brasileiras, e que por motivos de simplificação de estudos, iremos fazer a análise da cidade de São Paulo, na qual os automóveis participam diretamente na grande emissão de gases de efeito estufa, além de liberarem gases tóxicos e micropartículas que ficam no ar. Além disso, o processo de urbanização da cidade faz com que geralmente a população com menos renda more longe dos centros urbanos, ou seja, longe do trabalho. Assim, demoram ainda mais para chegar nos seus locais de serviço. Nesse sentido, foram levantados dados atuais sobre a questão, em diferentes esferas. A respeito da sustentabilidade ambiental no contexto da mobilidade urbana terrestre, os dados evidenciam a necessidade de se pensar nela de forma mais limpa, dando preferência a meios que não queimem combustíveis fósseis. Com relação à otimização do tempo, o levantamento explicita um problema habitacional grave. No entanto, há condições para priorizar meios que desafoguem o tráfego, com eficiência para curtas e médias distâncias e capilaridade. Além disso, os dados determinam a insegurança como fator limitante para a adesão a meios alternativos, como a bicicleta. Quanto à saúde, a poluição e o sedentarismo causados pelo maior uso de automóveis se mostram grandes colaboradores para o desenvolvimento de doenças cardiopulmonares graves. Por fim, há o problema do acesso aos automóveis, que ilustra a necessidade de viabilizar meios mais baratos. Bom, os desafios da mobilidade urbana são muito extensos, então nós delimitamos o problema ao furto de bicicletas. A principal razão da escolha desse meio de transporte é que é uma alternativa saudável para o usuário, limpa para o meio ambiente e eficiente para curtas e médias distâncias. Já o entendimento de que o furto é um problema relevante se dá pelo fato de que, entre 2020 e 2021, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, houve um aumento de 21% nos registros de roubo e furto de bicicletas. Foram 3.057 casos em 2021 contra 2.512 no ano anterior. Isso sem contar que, conforme dados do Instituto de Ensino e Pesquisa, 70% dos crimes não são reportados, ou seja, os números citados são um recorte subreportado da realidade. Assim, o crescimento desse número de furtos, que já é alto, evidencia a importância do problema, que tira o meio de transporte do indivíduo, sem contar que cria um clima de insegurança que impede a maior adesão de bicicletas pela população. Levando todos esses dados em conta, nós pensamos em alternativas que deem maior autonomia ao usuário na prevenção de furtos do seu equipamento. Começar falando um pouco sobre a solução que é o cadeado inteligente, que é uma das nossas principais ideias. Bem, basicamente, o cadeado inteligente é uma alternativa relativamente simples e que a gente considera bastante eficaz por ter uma margem de erro bem baixa. E ela funciona da seguinte maneira: seria um cadeado que, ao perceber que está sendo violado, ele iria enviar uma notificação para o dono da bicicleta e do cadeado, fazendo assim com que o dono pudesse tentar impedir o roubo, o furto, alguma coisa assim. Além disso, a gente gostaria de implementar um alarme nesse cadeado. Bem, no circuito mostrado aqui, ele é uma representação bem simplificada e ele mostra o circuito com o switch S1. Esse switch, ele basicamente representa uma tentativa de violação nesse circuito e quando ele está fechado, o circuito funciona normalmente com o dispositivo desligado. Porém, ao ele ser aberto, o dispositivo de alarme começa a receber passagem de corrente, portanto, passa a funcionar. A gente tem alguns probleminhas, que são a perda de chave, que pode perder, como esconder esse dispositivo, transformar ele resistente a choques, caso o ladrão tente destruir, e como garantir o funcionamento da bateria duradouro, porque ela teria que avisar se estivesse acabando. E no próximo slide, a gente mostra basicamente o dispositivo ligado e desligado. A gente consegue ver que quando o switch S1 está aberto,
o dispositivo de alarme está ligado, enquanto ele está fechado, está desligado, funcionando normalmente. A segunda alternativa de solução seria um bicicletário inteligente, que recebe diferentes tipos de bicicleta e aciona uma trava ao ser colocada. Sua liberação ocorreria por meio de um QR Code, e em caso de tentativa de furto ou uma tentativa de romper a trava, um sinal seria enviado ao celular do proprietário, assim como seria acionado um alarme no próprio bicicletário. As possíveis barreiras seria desenvolver um aplicativo de geração de QR Code e a construção de um bicicletário energizado. Porém, essa construção seria muito interessante porque esse bicicletário é mais seguro do que os comuns e poderia ser utilizada energia solar, se tornando uma alternativa mais sustentável. Uma terceira solução seria uma trava automática no câmbio. Este equipamento simples é uma outra opção para diminuir o furto de bicicletas. Um parafuso será colocado na engrenagem do câmbio de forma a impedir a transmissão do movimento das rodas, que será acionado quando o cabo que prende o meio de transporte a um lugar fixo for cortado, dificultando a mobilidade da bicicleta, uma vez que ao impedir a locomoção por parte das rodas será necessário transportá-la através de força física ou por outros veículos, podendo resultar na desistência do furto. No entanto, esse dispositivo apresenta desvantagens de acordo com o local em que a bicicleta está estacionada e a força física do ladrão, uma vez que ao exercer trabalho para transportar o meio de forma braçal em um local pouco movimentado, o ato do furto pode passar despercebido, já que ao ser transportado fisicamente sem uso como transporte chamaria atenção para um ato atípico. Além disso, o dispositivo pode apresentar pouca efetividade se o magano tiver força física considerável, já que ele ou ela exercerá pouco trabalho em relação à sua estatura.